Olá, mais um programa Saúde é Vida no ar. E hoje a nossa conversa interessa diretamente você, mulher que está assistindo a gente nesse momento. Nós vamos falar sobre endometriose, uma doença que afeta cerca de 10% da população feminina brasileira, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Números altos, tema bastante importante, muito falado, mas que ainda tem muitas dúvidas. Por isso, a gente convidou a ginecologista Daniela Angeramiela Gomes, que está aqui na tela comigo, lembrando sempre que a gente continua essa nossa conversa, o bate-papo aqui no Saúde é Vida, de maneira online por causa da pandemia de Covid-19. Doutora, antes de começar a nossa conversa, muito obrigada por parar seus atendimentos e falar com a nossa equipe, tirar todas essas dúvidas. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar participando desse programa. Eu queria cumprimentar todos os ouvintes e espero poder esclarecer todas as dúvidas. Doutora, então já para a gente começar a entrar no tema, muito se fala em endometriose, muita mulher fala, eu tenho endometriose, eu tenho, mas ainda tem aquela dúvida, o que é essa doença? Se pode ser chamada de doença mesmo? Não, a endometriose é uma doença, né? A endometriose, assim, para a mulher entender, ela caracteriza-se com as células que a gente tem dentro do útero, que são responsáveis pela menstruação, que elas vão se implantar em outros locais fora do útero. Então, dentro do abdômen da mulher, assim, fora do útero dela, e vai provocar muita dor, ou infertilidade, né? Eu até ia perguntar, é uma doença que causa muita dor? Quais são os principais sintomas? O que a mulher sente? Então, é uma doença que causa, o principal sintoma é a dor mesmo, né? Então, em geral, elas começam sentindo dores na menstruação, né? Que são as cólicas menstruais, que tendem a se intensificar. Então, toda mulher que tem muita cólica menstrual, é importante investigar se ela não possa ter endometriose, né? E, posteriormente, elas podem sentir, assim, dor fora do período menstrual, elas podem ter dor na evacuação, principalmente durante o período menstrual, às vezes dor para urinar durante o período menstrual e muita dor na relação sexual. E quando esses sintomas começam a aparecer? É logo que a menina já começa a menstruar ou não? Tem uma idade aí que o problema surge? Em geral, não é frequente nas meninas, nas adolescentes. É uma doença que começa a surgir por volta dos 25, 30 anos, que quando esses sintomas começam a preocupar a gente em pensar que ela possa ter uma endometriose. Na adolescente, geralmente, a cólica menstrual se refere à cólica que a gente fala da própria adolescência mesmo. Tá? É muito raro ter casos de endometriose em adolescente. A cólica, quando ela é normal e quando ela não é normal, né? Porque logo que a menina, adolescente já começa a ter a menstruação, vem aquelas dores, né? Quando começa a ficar preocupado? Então, a cólica que a gente fala que é normal, geralmente é uma cólica que responde bem aos tratamentos, né? Então, seja com medicações hormonais, ou seja com o tratamento com anti-inflamatórios, então é uma cólica que responde bem aos tratamentos, assim, inclusive até com medidas comportamentais que a gente às vezes orienta, com atividade física, mudança de tipo de alimentação, né? Agora, quando ela não responde a nenhuma forma de tratamento, é a cólica que a gente precisa se preocupar e estar investigando. Chegou no ginecologista com esses sintomas, o que acontece? Como é feito o diagnóstico, tipo de exame? O diagnóstico, né, porque assim, a gente tem vários graus de endometriose. As endometrioses mais leves, né, que a gente fala, a gente só consegue identificar com uma visualização direta da lesão. Então, para isso, a gente precisa fazer uma laparoscopia, que é um procedimento que consiste em introduzir uma câmera de vídeo dentro da cavidade abdominal da mulher. E aí, tirando um pedacinho dessa lesão e obtendo uma biópsia. Nos casos mais graves, a gente consegue identificar essas lesões através de exames de imagem, ou ressonância nuclear magnética, ou um ultrassom específico para a visualização da endometriose, um ultrassom transvaginal que com preparo para você conseguir visualizar esse tipo de lesão. A senhora disse aí que existem diferentes tipos, então, de endometriose, desde leve a mais grave. Queria que a senhora detalhasse. Quando é considerado, então, mais leve essa doença? Então, a endometriose, dependendo do que ela está cometendo, então ela pode ser considerada leve ou mais grave, né? Então,
A endometriose leve geralmente são lesões que tem dentro da cavidade, que a gente fala que são lesões superficiais, ela não infiltra muito a parede dos órgãos, né? Então, são lesões que facilmente são removidas cirurgicamente, né? Então, é um quadro que costuma ter uma endometriose mais leve. Não que ela não possa gerar muita dor, mas, assim, que seja uma doença num estádio menos avançado. As endometrioses mais graves, então, geralmente, ela tem, essas lesões, elas infiltram já tecidos musculares, elas são lesões mais profundas. E aí pode acometer intestino, pode acometer bexiga, né, acometer os ovários com cistos muito grandes, né, de endometriose que podem levar à infertilidade, à dor. Então, são lesões que têm um comprometimento maior. A senhora falou em cistos. O que são esses cistos? Cistos, mioma, também estão relacionados à endometriose? Não, miomas é uma outra patologia. Então, miomas são nódulos no útero, são nódulos que são formados dentro do útero por conta da musculatura do útero, que são nódulos benignos, que é uma patologia totalmente diferente da endometriose. A endometriose, ela pode formar nos ovários, a gente costuma ter formação de cistos, né? Principalmente quando, assim, num ciclo menstrual normal, regular, quando a mulher ovula, ela forma, o óvulo, na verdade, é um cisto que ela forma um cisto, que é a ovulação, ele rompe e ela ovula. Às vezes, por exemplo, na ovulação, esse cisto não rompe, então forma um cisto que a gente chama fisiológico. E por conta da endometriose, essas células que teoricamente menstruam dentro do útero, quando elas se implantam no ovário, elas vão formar um cisto cheio de sangue, que é o que a gente chama, esse cisto chama endometrioma, tá? Que é um cisto cheio de sangue que é relacionado com a endometriose. E quando a cirurgia é indicada, doutora, todos os casos ou não? Tem medicamento que pode já tratar a doença? Em geral, hoje a gente costuma ser mais clínico do que cirúrgico, porque, assim, como a endometriose hoje já sabe ter um componente genético, né? Então, muitas vezes você só tratar ela cirurgicamente, você implica que ela pode ter retorno da doença. Então, ela precisa, geralmente, se manter tratada hormonalmente para evitar que tenha recidiva. Então, para evitar que as mulheres façam muitas cirurgias, como era no passado, hoje a gente já começa o tratamento clinicamente, com um tratamento hormonal. E caso ela não responda bem a esse tratamento, ou ela tenha algumas lesões que possam prejudicar assim, o funcionamento, vamos supor, do intestino, o funcionamento da parte urinária dela, e aí tem algum risco para comprometer a função desses órgãos, aí o tratamento é indicado ao cirúrgico. Doutora, a senhora disse genético. O que causa a endometriose? É genético? O que é? Se a minha mãe teve, eu vou ter? Então, hoje já tem estudos mostrando que, assim, que tem genes que transmitem, né, a endometriose. Então, se você tem uma história familiar de endometriose, você tem grande chance de ter, né? Não se sabe bem o porquê essa doença existe, mas a gente sabe que tem uma alteração imunológica, né? Então, algumas mulheres que têm uma alteração imunológica, assim, uma das teorias que se falam que a pessoa pode ter endometriose é que durante a menstruação, né, toda vez que a mulher menstrua, esse sangue, além de ele sair pela vagina, ele pode refluir pela trompa uterina, que ela é pérvia, e sair dentro da cavidade abdominal. Mas, assim, né, isso acontece com 90% das mulheres, esse sangue voltar para dentro da cavidade abdominal. Mas só 10%, como você já falou no começo da entrevista, das mulheres que têm endometriose, né? Então, provavelmente, porque essas 10% dessas mulheres, elas têm um sistema imunológico que faz com que, né, essas células fiquem viáveis para poderem se implantar dentro do abdômen e causar a endometriose, né? Então, a gente sabe que tem uma alteração imunológica, essas mulheres têm uma alteração imunológica também que facilita ter a endometriose. E doutora, como que funciona? Começou o tratamento, essa é uma doença que tem cura ou que tem que ser acompanhado o resto da vida? Como que funciona? Como ela é uma doença hormônio dependente, né? Então, é uma doença que vai ter que ser tratada até a mulher entrar na menopausa. A partir do momento que ela entrar na menopausa, a gente considera essa mulher tratada. Embora existam alguns casos que pode haver recidiva da doença depois da menopausa, mas a gente considera, a partir do momento que ela entrou na menopausa, ela considera tratada. Eu até ia te perguntar isso, com a menopausa vai caindo o risco, vai diminuindo então essa doença?
Isso, quando, assim, então, a mulher que tem endometriose, quando ela chega na menopausa, por conta dela não ter toda essa parte hormonal, né, ela é considerada tratada. Mas, em alguns casos, principalmente quando elas começam a usar um hormônio, e às vezes de forma inadequada para terapia de reposição hormonal, ela pode, às vezes, se ela já teve endometriose, ter recidiva do quadro dela. Doutora, voltando lá para os casos mais graves, a senhora disse aí que pode afetar outros órgãos também. Como que isso acontece? O que que a mulher sente? Qual que é esse risco? Tipo, a endometriose pode causar outras doenças? É isso ou não? Não, a endometriose, ela é uma doença, ela não vai causar outras doenças, mas assim, ela pode comprometer órgãos que prejudiquem a função. Por exemplo, ela pode acometer o intestino e, se ela crescer muito, ela pode causar um fechamento desse intestino que vai levar uma mulher num quadro de uma emergência, porque o intestino vai parar de funcionar e ela vai precisar de uma cirurgia de emergência. Então, nesses quadros mais graves, ela pode acometer um órgão que chama ureter, que é um órgão que liga o rim à bexiga, leva a urina do rim à bexiga. E se ela crescer muito, ela fechar esse canalzinho, né, ela vai fazer com que a mulher possa perder esse rim, né? Então, esses quadros mais graves, eles têm que ser, às vezes, abordados para evitar que ela perca, né, a função desse órgão, um órgão importante para a saúde dela. E o contrário, doutora, pode acontecer outra doença levar a mulher a ter endometriose ou algum medicamento que ela tome, de repente, faça ter endometriose? Não, isso não existe nenhum medicamento que faz a mulher ter endometriose, né? Existem algumas coisas falando, né, em questão de alimentação, né? Existem alguns estudos falando de uma substância que chama dioxina, que a gente encontra, às vezes, em derivados de leite, de alguns produtos industrializados, muitas vezes vem de fertilizantes que usam na indústria, que falam que possa, assim, essa substância, na verdade, poderia alterar o sistema imunológico da mulher e levar, né, a ela ter a endometriose, né, mas não que isso vai causar diretamente. Doutora, pesquisando um pouco sobre o assunto, até queria que a senhora confirmasse. Fala que essa doença surge aí nas mulheres mais ou menos entre 25 anos a 30 anos. É isso mesmo? E qual que é o motivo de surgir nessa faixa etária? Então, em geral, é nessa faixa etária que aparece, né, como eu já falei, e o motivo é por essa, né, é um período que a parte imunológica da mulher começa a sofrer alguma alteração que poderia estar facilitando, né, a implantação dessas células, né, dentro da cavidade abdominal. Então, a mulher nessa faixa etária já precisa ficar mais atenta aos sintomas, ao próprio corpo também? Isso é muito importante, até porque, assim, muitas vezes essa doença acaba sendo um pouco negligenciada, né? Como a queixa principal é a cólica menstrual, né, muitas vezes elas procuram um serviço médico e elas vão falar assim, não, é normal ter cólica menstrual. E quando elas vão fazer o diagnóstico, já se passaram, às vezes, 7, 8 anos, né? Então, tem muitos estudos, inclusive, não só no Brasil, mas, assim, em outros países, até, inclusive países do primeiro mundo, como os Estados Unidos, que às vezes o diagnóstico demora, às vezes, 5, 6 anos para você fazer o diagnóstico de endometriose por essa questão, né? De ter um sintoma, né? A cólica menstrual é um sintoma frequente na mulher e acabar tendo, né? Não tendo muita atenção adequada da parte médica para poder investigar essa mulher de forma correta. E quando isso acontece, doutora, pela sua experiência, o que a senhora vê no consultório, a doença já está bem avançada? Muitas vezes sim, né? E aí elas já têm um comprometimento muito importante da qualidade de vida, né? Porque são mulheres que acabam sofrendo muito com essa dor, né? Então, às vezes, elas acabam perdendo parceiros, né? Às vezes, elas acabam tendo um isolamento social porque elas não conseguem trabalhar direito, porque tem dor, né? Acabam faltando muito, acabam perdendo emprego. Então, assim, ela tem um comprometimento na vida da mulher muito importante. Doutora, a senhora falou aí comprometimento na vida da mulher, as consequências. Eu ainda tenho algumas perguntas para fazer sobre esse tema, só que eu preciso chamar um intervalo, é rapidinho. Não saia daí, você de casa também, é coisa rápida. É o tempo de beber uma aguinha aqui com a doutora e a gente já volta a falar sobre essa doença, já já.
Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre uma doença que afeta as mulheres, endometriose, uma doença que, segundo a Anvisa, afeta cerca de 10% da população feminina brasileira. Número aí bem alto, por isso a gente convidou hoje a ginecologista Daniela Angerami e ela Gomes para falar um pouquinho sobre esse tema. Doutora, a gente vai continuar conversando aqui, só que mais uma vez eu quero te agradecer. A senhora, a gente está vendo, está no meio do consultório, no meio dos atendimentos. Muito obrigada por parar e falar com a gente aqui. Obrigada a vocês. É um prazer estar falando de um tema que eu estudo bastante e gosto muito de tentar poder ajudar essas mulheres que sofrem com essa doença. Doutora, eu até queria falar sobre isso, sofrer com essa doença. É uma doença que, como a senhora disse, estava falando no bloco anterior, né? Provoca muitos transtornos aí para a vida da mulher. Afeta até a relação com o parceiro, afeta no trabalho, porque os sintomas são bem ruins, bem doloridos mesmo. Então, essas mulheres têm um quadro, né, como eu já falei, né, que ela começa com uma cólica menstrual, mas essa dor tende a ser progressiva, né? E aí compromete muito realmente a qualidade de vida dela, né? Então, elas não conseguem, às vezes, mais ter relação sexual por ter muita dor, e aí acabam, às vezes, tendo comprometimento no seu relacionamento, né? Elas, às vezes, assim, não conseguem ir trabalhar porque elas têm muita dor, né? E aí acabam, né, às vezes, perdendo seu emprego, né? Assim, tendo um prejuízo econômico. Muitas vezes elas não conseguem se relacionar com outras pessoas porque elas têm dificuldade de estar frequentando os meios, assim. E a gente às vezes escuta muito que elas são, às vezes essas mulheres são taxadas assim, que elas estão exagerando nos sintomas para ser chamado uma atenção. E na verdade a gente sabe que isso não é verdade, né? E elas então acabam sendo negligenciadas, inclusive muitas vezes até pela própria equipe médica, às vezes que é atendida por conta de, né, considerar que essas mulheres estejam, né, querendo, numa forma de chamar atenção, exagerando nos sintomas que realmente elas sofrem muito com esses sintomas. Agora, sofrimento, a gente está falando aí, tem mulher que tem endometriose e tem o desejo de ser mãe. Qual que é a relação endometriose e gravidez? Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. Então, além do problema da dor, né, um outro sintoma da endometriose é que ela pode levar à infertilidade, né? Então, essas mulheres não conseguirem gestar por conta disso. Essa questão da infertilidade, ela pode ser tanto pela parte que a gente fala mecânica, né, por a endometriose, né, fazer com que a trompa seja obstruída, né, e aí não seja, né, conseguir um encontro, né, entre o espermatozoide e o óvulo, né, então por questões mecânicas, mas também pela questão imunológica, né, como eu já falei no outro bloco, né, a endometriose, ela está relacionada a uma alteração imunológica, então ela gera um processo inflamatório muito grande dentro do organismo dessa mulher, e isso interfere muito na ovulação, na implantação do embrião, e vai levar a uma infertilidade, né. Então, essas mulheres, às vezes, elas precisam de tratamento para conseguirem engravidar, né? Na verdade, se elas conseguem engravidar, a gente costuma brincar que isso é a melhor forma de tratar, porque a gravidez produz um dos hormônios que geralmente é o hormônio que a gente usa para tratar essas mulheres, né? Então, a gente até brinca, quem tem endometriose consegue engravidar, que é uma bênção, né? Porque elas não estão sendo, entre aspas, tratadas naturalmente. Mas elas, às vezes, têm muita dificuldade e, às vezes, precisam procurar, né, uma ajuda para poder engravidar, de tratamento para a infertilidade. Eu até ia perguntar, esse tratamento, uma inseminação, uma fertilização, ajudam essa mulher? É possível fazer com que ela tenha filho? Sim, é possível sim. Muitas vezes, os tratamentos mais indicados são tratamentos de alta complexidade, né, que é a fertilização in vitro, né. Ele ajuda essa mulher porque ele aumenta a chance dela engravidar, né? Até porque muitas vezes assim, a gente deixa ela medicada até o momento do tratamento e aí ela faz o tratamento para engravidar e aí depois segue o pré-natal dela. A mulher engravidou, depois que tem o bebê, ela pode desenvolver a endometriose? Um tempo depois, enfim, essa doença pode surgir depois, doutora, mais tarde? Pode sim. Ela pode surgir mais tarde, né? Então, tem muitos casos, assim, a gente encontra muitas mulheres que, na verdade, não têm filhos
que têm a endometriose e infertilidade, mas tem algumas que tiveram as gestações e desenvolvem o quadro de endometriose posteriormente, né? Então, geralmente, esses quadros, elas começam a aparecer por volta aí, um pouquinho mais tarde, né? A maioria delas começa a ter por volta dos 40 anos, né? Então, elas já tiveram aquele período de ter tido seus filhos, e por essa época elas começam com sintomas da endometriose. E doutora, como que funciona depois a vida da mulher? Ela faz o tratamento, a senhora disse, né, tem que ser algo contínuo, ela consegue depois ter uma vida normal se ela fizer todo o tratamento? Sim, ela consegue sim. Então, tem muitas mulheres que, assim, controlando a dor, fazendo o tratamento, elas conseguem ter uma vida normal, né? Conseguem ter relação sexual, conseguem fazer todas as suas atividades. Então, tem alguns quadros que às vezes é um pouco mais difícil o controle da dor, né? E aí melhorar a qualidade de vida dela, mas em geral, ela fazendo o tratamento adequado, elas conseguem uma boa qualidade de vida. A gente falou aí da mulher que quer ter filho e aquela mulher que não quer ter filho tem endometriose. O anticoncepcional é indicado? Qual que é? O que vocês indicam para a mulher que quer prevenir? O que ela pode fazer, doutora? Então, em geral, o tratamento da endometriose é hormonal, né? Então, realmente são com pílulas anticoncepcionais. Então, a verdade, a mulher que não quer ter o filho, ela vai estar tomando o medicamento para evitar ter o filho e para estar sendo tratada da endometriose. O anticoncepcional pode levar a ter a endometriose? Tem alguma relação? Que cuidados que tem que ter em relação ao anticoncepcional, doutora? Não, o anticoncepcional não causa endometriose. Na verdade, a gente usa o anticoncepcional para tratar a endometriose. Ele não causa endometriose. E os cuidados que a gente tem que ver assim, se ela tem alguma outra contraindicação que possa indicar um certo tipo de hormônio ou não, né? Então, então, pacientes que são, por exemplo, têm pressão alta, elas não podem tomar medicamentos que tenham estrogênio, né? Então, quando essa mulher vai no consultório, a gente vai avaliar todos os problemas que ela tem de saúde para saber qual o tipo de hormônio que está indicado para ela estar usando. Falando aí em avaliação, em prevenção, doutora, o que é indicado? A menina teve a primeira menstruação, já tem que ir no ginecologista, ou é bom a mãe, o pai já levar antes da menstruação? O que é indicado para ter orientação? Bom, em geral, a menina mais novinha, ela acompanha no pediatra, né? Mas assim, no primeiro momento que ela tem a primeira menstruação, é aconselhável que ela procure um ginecologista para orientações da questão do ciclo menstrual, né? Orientações assim, né, de alguns problemas que podem surgir com com o desenvolvimento sexual, né? Então, é importante que ela vá, né? Não que ela vá precisar fazer um exame ginecológico, mas mais por uma orientação mesmo. E a partir do momento que teve a primeira relação sexual, já é recomendado ir sempre? Qual que é o indicado? A partir do momento que teve a primeira relação, sempre é indicado que ela faça um acompanhamento ginecológico. Ela não necessariamente vai precisar, né, teve uma relação, começar a fazer os exames ginecológicos, né? O exame preventivo, né, de acordo com o Ministério da Saúde, é indicado para as meninas a partir dos 25 anos de idade que começam a fazer, tendo já vida sexual. Mas é importante que ela vá, né, porque ela está se expondo, então pode ter uma doença sexualmente transmissível, pode ter algum tipo de corrimento que precisa ser tratado, então é importante ela procurar o ginecologista e fazer um segmento. Para as mulheres em geral, doutora, pelo menos uma vez ao ano, consultar um médico ginecologista? Isso é o que a gente recomenda, que ela faça uma vez por ano, né? A gente até brinca que o ginecologista é o clínico da mulher, né? Muitas vezes é o único médico que ela vai, né? Então, que ela ter não só, né, uma avaliação ginecológica, mas que possa, se às vezes, detectar outros problemas, né, que ela precisa ser tratada e acompanhada. No caso da endometriose, fazendo todo esse acompanhamento, a consulta ao médico periódico, é possível evitar? É possível prevenir? O médico já consegue perceber que tem algo de errado ali logo no começo? Tratar de maneira precoce? Então, a gente consegue tratar precocemente, né? Prevenir, a gente, infelizmente, não tem como, por ter essa questão, né, genética, imunológica, infelizmente, a gente ainda não tem medicamentos que a gente vai usar, ou nenhuma vacina, ou nenhuma outra
outra substância que vai prevenir ela de ter endometriose, mas a gente já consegue identificar quando ela tem, né, um histórico importante e fazer diagnóstico precoce e começar a tratar, evitando que ela tenha complicações maiores, né, da doença. E o mesmo vale para as mulheres que estão ou já entraram na menopausa, doutora? Precisa desse acompanhamento, de toda essa avaliação? Isso, essa fase é muito importante, inclusive porque nessa idade, né, mais velha, é a idade que a mulher começa a ter riscos aumentados para ter as patologias oncológicas, né, os cânceres, né? Então, a consulta com o ginecologista assim, é muito importante para a gente estar rastreando esse tipo de doença, né? E você detectar precocemente e evitar que ela tenha complicações maiores, né? Principalmente doenças oncológicas, né? Que comprometem até a vida das mulheres, né? Hoje, o que a senhora percebe? As mulheres estão se cuidando cada vez mais? A gente sabe que a mulher acaba se cuidando mais que os homens, mas ainda precisa de mais? A gente precisa procurar mais os médicos, falar sobre as doenças, endometriose. Muito se fala, mas ainda tem gente que desconhece. É um tema importante, assim como as demais doenças? Eu, eu acho que as mulheres estão procurando mais, né? A gente vê que as mulheres mais jovens, né? Elas estão procurando, assim, eu tenho, no meu consultório, eu recebo muitas adolescentes, né? Então, que às vezes vem por procura espontânea, às vezes vem porque a mãe traz, né? Buscando que elas tenham um acompanhamento adequado, né? Eu acho que essa cultura, né, de não procurar muito médico é de uma geração mais antiga, né? Que elas às vezes achavam que não tinha necessidade de procurar. Claro que a gente teve uma pandemia aí que nos afetou, né? E aí a gente observa que todo mundo ficou com medo de estar procurando o médico, principalmente por uma consulta de rotina, né? Que a gente fala, né? Para estar criando, né? Mas eu acho que isso foi só um momento, né? Espero que essa pandemia se resolva logo, né? E aí a gente voltar numa situação mais adequada, né? Para evitar um pouco o medo de estar procurando um serviço, né? E correr o risco de estar se expondo, né? A alguns problemas. Pelo que a senhora percebeu, a pandemia aí retardou o tratamento da endometriose em muitos casos? Sim, assim, né? Não, assim, como todas as outras doenças, né? A pandemia acabou afetando porque, né, as mulheres ficaram com medo de procurar, né, um serviço médico, às vezes, né, medo de ir nos hospitais, então socorro para poder identificar alguma coisa. E aí acabou, assim, a gente acabou recebendo os casos mais avançados porque acabou retardando um pouco esse diagnóstico e tratamento, né, pelo medo, né, aquela incerteza que a gente tinha, principalmente no começo da pandemia, sobre tudo, né, que aconteceu. Diante de todo esse cenário que a gente vive hoje, doutora, qual que é a sua orientação para a mulher que está assistindo a gente nesse momento? Olha, que elas, assim, né, que elas procurem um ginecologista anualmente, né, façam essas consultas, né, e que realmente se elas têm um quadro de cólica menstrual importante, né, que elas procurem, né, investigar se elas já foram tratadas adequadamente, isso não melhore, né, que elas procurem investigar, né, se elas estão com alguma pessoa que negligencia essa queixa dela, que ela procure um outro profissional para estar investigando de uma forma adequada e faça um diagnóstico mais precoce de endometriose que possa prevenir que ela tenha complicações futuras, vamos dizer assim. Pegando esse gancho, a automedicação acaba atrapalhando no futuro? A gente nunca recomenda que faça automedicação, né? Nem que consulte uma vizinha, né? Que fala, eu tenho endometriose, eu uso isso, você toma assim. Até por como eu falei, né? Muitos, assim, os tratamentos são tratamentos hormonais. E cada mulher tem sua característica individual para a gente saber se ela tem indicação ou não a um determinado tipo de hormônio, né? Então, ela pode estar usando uma medicação que pode prejudicar outros problemas na vida dela, né? Pode até, às vezes, não conseguir tratar endometriose, mas pode estar prejudicando outros problemas na vida dela que ela vai ter outras complicações importantes. Então, a gente nunca indica uma automedicação, a gente sempre pede para ter uma orientação médica. E tratamento hormonal, doutora, causa aí efeito colateral na mulher ou hoje em dia não mais? Olha, né, qualquer medicamento causa efeito colateral, né? Então, os hormônios ainda têm os efeitos colaterais, né? Hoje a gente tem hormônios muito seguros no mercado, né? Que, assim, que tem poucos efeitos, mas eu falar que não tem nenhum efeito, né? É uma mentira, né? Inclusive, se as mulheres veem as duas dos medicamentos, acho que a gente não usava mais nenhum medicamento, né? De tanto
seus efeitos, mas assim, hoje a gente tem medicações mais seguras, mas que podem ter efeitos colaterais, podem ter sim. O importante é fazer o tratamento de forma correta, dá para ter uma vida normal. Exatamente. Então a gente conversou aqui no Saúde e Vida com a doutora Daniela Angeramiela Gomes, ginecologista. Doutora, infelizmente o nosso tempo é curto, passou muito rápido, estou aqui vendo o tempo. Eu queria até te agradecer pela sua participação e já deixar o convite para a senhora voltar aqui e falar de outros temas aí relacionados à saúde da mulher. Bem, eu que agradeço essa oportunidade, estou aberta para estar conversando com vocês, eu acho muito importante estar ajudando as mulheres e ter falado de um tema, como já falei, que eu gosto bastante. Doutora, então mais uma vez muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que foi uma informação, uma participação muito rica aí e que ajudou muita gente que está assistindo o programa nesse momento. Então mais uma vez muito obrigada por falar com a gente, a você de casa também muito obrigada pela companhia e audiência. E lembrando, tem alguma sugestão, quer saber sobre alguma doença? É só mandar para esse número que está aparecendo aí no seu vídeo, que a gente vai atrás de um especialista, como fizemos hoje aqui, para tirar todas as dúvidas para você. A gente se vê no próximo Saúde é Vida. Se cuida! Tchau!